Olá, amigos e clientes da empresa do Campo. Hoje estaremos falando então de alguns assuntos pertinentes ao recebimento do produto, manutenção, então a gasolina, o óleo, a regulagem da bandeja da máquina, colocação do saco, a manutenção depois que você vai usando a máquina, que são perguntas que vocês vêm perguntando nas redes sociais, no atendimento do dia a dia, no nosso telefone. Então a gente vai botar isso no vídeo, que o vídeo é sempre mais fácil do que o manual escrito que recebe com máquinas, né? Bom, a máquina no recebimento, quando você recebe o produto, né, você vai receber com caixas, né, como você está vendo aqui atrás, né, que é um outro vídeo que fala do recebimento físico. O produto ele está munido de óleo no motor. Então o óleo no motor já está presente, não tem que se preocupar, está colocado. Você vai trabalhar 30, 40 horas para fazer a troca, tá? De 20 horas para frente faz a primeira troca e as demais trocas depois com 200 horas. Bom, gasolina. Gasolina que vai aqui é gasolina pura, não vai óleo de 2 tempos. Colocar óleo de 2 tempos vai dar problema. Então gasolina pura no motor. O motor ele vai com 1 litro de óleo porque ele é testado na fábrica. Então no momento que você for guardar a máquina, não for utilizar logo e deixar muito tempo parado, tem que fazer o procedimento de esvaziar o carburador aqui, tá? Tem outro vídeo falando sobre isso. Procura lá no YouTube, lá que todos os vídeos estão lá sobre vários assuntos, tá? Então vai ter uma pastinha lá no YouTube, uma playlist já de vídeos técnicos. Essa pastinha de vídeo técnico é tudo relacionado à parte técnica do produto e não comercial. Então a máquina em si, você vai receber ela pronta para uso, tá? Vai receber lá com gasolina ali dentro para poder ligar ela funcionar pelo menos meia hora, uma coisa assim, porque até terminar a gasolina que chega no carburador ali, vai sobrar gasolina dentro. Então não é que ela vai consumir isso numa hora, mas tem gasolina lá dentro. O óleo está no motor, não precisa se preocupar. Tá? Então o primeiro uso que tu vai fazer, essa bandeja, ela chega travada. Tá? Então embaixo dela, nós temos um parafuso aqui, temos um vídeo que a gente explica como é que solta e como é que regula. Tá? Então tá em outro vídeo, não se preocupe que tudo está separado por assuntos. Tá? Hoje a gente vai falar de outras coisas aqui mais importantes. Bom, a colocação do saco da máquina, quando você for utilizar, tem vídeos falando de colocação de saco. É importante algumas colocações que às vezes escapam quando a gente faz os vídeos, porque muitos vídeos eu faço em feira. E fazendo um vídeo em feira, a gente não tem às vezes o tempo. Começa o vídeo, vem cliente, então é um pouco complicado. Primeira dica, saco sempre branco ou claro, tá? Eu falo isso para todo mundo pelo WhatsApp, então é importante também falar no vídeo. A gente não deve utilizar uma embalagem escura, muito menos preta, né? Por quê? Porque a embalagem branca reflete o sol, tá? Ela representa um produto de qualidade superior, então o plástico é melhor quando ele é plástico branco, porque no branco não se consegue se esconder as sujeiras do plástico. Por outro lado, o plástico branco então reflete o sol, o preto não. O preto vai esquentar igual aquela mangueira que você deixa lá no sol, preta, ferve a água. Então a tua silagem vai destruir com o saco preto. Saco preto não tem a resistência necessária e o saco preto também vai deixar cheiro na silagem. Então nunca use saco preto. Embora você veja pessoas usando, está errado. Colocação do saco na máquina, tá? Os vídeos mostram, mas é importante ressaltar. Começa por baixo, levanta para cima e leva até o fundo. Depois o movimento circular. Vou passar para o outro lado da máquina aqui para vocês poderem ver melhor. Ó, enquanto uma mão vai, a outra está solta. Vai uma e vai outra. Vai uma e vai outra. Eu estou fazendo devagar para que vocês entendam. Vai uma e vai outra. Essa é a colocação do saco, tá? Voltando então mais uma vez. Limpou, colocou por baixo, subiu e levou até o fundo. As duas mãos levam até o fundo. Depois esse movimento. É rápido, é fácil, é só pegar jeito. Tem gente que às vezes se atrapalha muito aqui. Aqui tem que ser a pessoa mais ágil da tua família, da tua equipe. Sempre o melhor tem que trabalhar aqui. Aqui manda no ritmo do trabalho. Então é importante isso. Vou tentar mostrar por aqui, embaixo da máquina, nessa região aqui atrás, próximo lá da polia,
você vai acessar a máquina virando ela para o lado. Já vou mostrar. Nós temos duas engraxadeiras. Virando a máquina também ali atrás, você tem as engrenagens, tá? Essas questões de engraxe são importantes. Então você tem que engraxar pelo menos, ali atrás tem que engraxar pelo menos uma vez por ano, né? Independentemente se tu usa todo dia, né? Aí você vai reduzindo, né? Cada 2 meses, cada 3 meses, para quem usa todo dia. Para quem não usa tanto, uma vez por ano lá atrás. Aqui dentro, nós temos mais duas engraxadeiras. Essas duas engraxadeiras aqui você vai engraxar toda vez que utilizar a máquina, tá? É importante porque aqui tem contato com ácido, com a silagem. Então a gente usa aqui mais frequente engraxar aqui. Aqui dentro, tu tem acesso fácil. As engraxadeiras de baixo, você vai inclinar a máquina, né? Desse jeito, ó. Inclina ela, calça ela aqui e aí você vai chegar tanto na engrenagem quanto você chega na engrenagem e chega também nas duas engraxadeiras de baixo. Isso é uma vez por ano ou para quem usa todo dia, a cada 2, 3 meses. Não é uma coisa frequente, tá? Mas tem que fazer essa manutenção. Aqui do outro lado, nós temos o cabo do acelerador. Ele começa aqui e termina lá embaixo. Então, de vez em quando, você vai pegar um spray qualquer, spray desengripante, vai puxar aqui um pouquinho, ó, tá? E vai lubrificar aqui aonde entra o cabo e lá embaixo onde entra o cabo, tá? Um spray aqui e o outro spray lá embaixo, na parte de baixo, onde chega esse cabo aqui, ó. Que é nessa posição aqui, ó. Aqui embaixo está ele. Então você vem aqui por trás aqui e vai botar um spray aqui. Porque o pó da própria silagem, ele vai entrando ali no meio. E aí ele vai freando esse cabo aqui. Então essa é uma manutenção importante. Aqui nós temos o filtro do ar, tá? O filtro do ar, de vez em quando, tem que abrir ele, dar uma olhadinha e dar uma limpada. Porque a silagem, ela gosta de entrar aqui dentro. Então, você vai tirar essa borboleta primeira, levantou e você tem acesso a olhar ele. Olha, tá limpinho? Tudo bem, fechou de novo. Se ele tá sujo, né, tá sujo, vai passar um ar, vai dar umas batidas nele, daí tem que tirar a segunda borboleta aqui, fazer uma limpeza, depois monta do mesmo jeito. Coloca a borboleta de dentro, coloca a borboleta de fora, tá? Isso é uma manutenção muito importante também, manter o filtro do ar aqui limpo. Se aconteceu de você deixar a máquina parada por 6 meses ou mais, sem usar, e não tirou a gasolina do carburador, que a gente fala do assunto da gasolina do carburador em outro vídeo, hoje aqui eu vou falar para vocês como é que resolve o problema. Você resolve o problema, primeiro, antes de ligar a máquina, esqueceu, não liga. Primeiro tira esse parafuso e o parafuso dos 2 copinhos, retira os 2 copos, limpa eles, derrama a gasolina, limpa aquele gel, aquela meleca que está no fundo, coloca de novo. Espera abastecer eles de novo, vai levar em torno de 3, 4 minutos, eles vão estar cheios de novo. Aí vai ligar a máquina. Quando ligar a máquina, vai acelerar aqui embaixo, até na última, tá? Usa isso aqui embaixo para acelerar. Então você vai virar lá até na última e vai, depois de ter ligado, você vai pegar o afogador e fazer isso aqui, ó. Quando ela estiver apagando, você volta. Quando ela estiver apagando, você volta. Quando ela estiver apagando, você volta. Aí vai consumir essa gasolina sem entupir a agulha da lenta. Então, essa é a dica que a gente tem para tentar não ter problema com o carburador se você esqueceu 6 meses. Mas o ideal é olhar o vídeo onde a gente guarda a máquina e guardando a máquina sem gasolina dentro, tá? Então olha lá que vai ter um vídeo falando sobre isso, como guarda a máquina. Pessoal, o que a gente tinha para falar nesse vídeo aqui era sobre o teu recebimento, sobre as manutenções básicas do dia a dia. As pessoas perguntam, a máquina dá bastante manutenção? Não. A máquina por 50 mil sacos precisa lavar e engraxar. De engraxar a gente falou, o sprayzinho aqui faz parte da lubrificação. E lavar por quê? Porque você trabalha com uma coisa ácida. Então, como você trabalha com uma coisa ácida, terminou o serviço, não vai usar a máquina amanhã, tira a silagem de dentro, passa uma aguinha aqui e, se quiser, azeite de fritura.
tá? Aí você não precisa lavar no próximo uso. Passa um azeitezinho onde ela não tem mais tinta, porque a tinta acaba sendo arrancada pela silagem, onde tem atrito. E depois no próximo uso não precisa estar limpando aquele azeite. Se usar outro tipo de óleo vai ter que limpar, porque senão vai estragar a silagem dos primeiros sacos. Então a máquina no geral é isso que a gente tem a falar da manutenção. Manutenção lá em 50 mil sacos então. Chegamos lá numa marca grande de sacos, você vai trocar as pastilhas da compactação que se localizam aqui. Essa pastilha aqui, são 4 ao todo, é um jogo que faz o frear a bandeja para haver compactação. Lá naquele mais ou menos em 50 mil sacos, elas vão começar a gastar, né? Elas vão chegar no momento que elas não vão mais ter eficiência, como a pastilha de um carro, ela também gasta. Você vai tirar uma para ter um modelo, para levar junto, e vai em qualquer loja de autopeças, é a pastilha de freio do Chevette. Então muito fácil de encontrar, o custo dela é baixo, de 15 a 25 reais o joguinho das 4, e você mesmo troca com uma única chave 11. Então é muito fácil de trabalhar, muito tranquilo para essa manutenção. Lá por 70 mil sacos mais ou menos em diante, vai chegar o momento que numa máquina a gasolina vai ter que trocar a pastilha de embreagem, tá? Como ela é a mais vendida, vamos falar desse caso. Essa pastilha de embreagem, ela custa aqui conosco na fábrica mais ou menos 120 reais. Tem algumas variações entre uma parte do ano e outra, de acordo com os custos, tá? Mas 120, 130 reais. Ela vai prontinha para você trocar ela, tá? Então 70 mil sacos. Depois lá por 150, 200 mil sacos, você vai trocar os caracóis aqui de dentro, né? Também a fábrica fornece, hoje o custo da data de hoje, 390 reais o par, tá? Mas fica aí nessa faixa, talvez um pouco mais em algumas épocas do ano, de acordo com os custos. Bom amigos, sobre a manutenção da máquina então a gente conversou, sobre as possíveis trocas, manutenções futuras a gente conversou. O resto, essa é uma máquina desenvolvida para você, homem do campo, não ter problema lá no campo. Então se ela é do campo, ela não pode te dar problema todo dia. Então o básico dela é o spray, né? O spray ajuda bastante aqui, manter essa questão do acelerador para não arrebentar os cabos com o tempo. E a questão da pastilha vai levar muito tempo de você trocar. O resto você vai lavar, engraxar e chegar perto de 100 mil sacos quando você vai trocar essa aqui de trás, que é de 70 mil para cima. Então é uma máquina bastante durável, uma máquina que não tem problemas, ela não tem coisas para estragar, não tem problema algum. Era isso amigos, curtam as nossas redes, né? Vá lá, se inscreva. A gente sempre está lá e olhe os vídeos que a gente tem de outros assuntos.